Salve, salve, quadrinheiro, e parece que Demolidor é o herói da vez, Leandro Conceição. E é isso aí, meus amigos, e como no nosso último vídeo a gente prometeu que íamos trazer alguns quadrinhos para você se aprofundar ou não, se divertir com esse personagem que está tão em alta no momento, vamos cumprir aqui a nossa promessa. Vamos indicar alguns quadrinhos aqui do Demônio Ousado da Cozinha do Inferno. Mas calma lá, a gente não vai fazer só uma indicação aleatória, não. Aqui no Quadrinhos na Rede nós temos critérios, e algum deles são justamente: nós estamos vendo aí a série Demolidor Renascido, e lógico, por se tratar de uma série baseada em histórias em quadrinhos, nós vamos tentar trazer para cá justamente os quadrinhos que deram base para essa série tão grandiosa. Vai estar aqui no programa de hoje. E é isso aí, meus Outro critério? Outro critério é justamente, se você quer se aprofundar, se você quer ir além desses que a gente vai dizer que é a base da série, que a gente vai mostrar e provar aqui pra vocês, tem outras coisas que, se você quiser se tornar um cara mais corre no Demolidor. Tem quadrinho para todo gosto, e o mais importante, são quadrinhos que não são tão difíceis de achar. Boa parte deles já está em catálogo, seja na Amazon, seja nas bancas de revista, e a outra parte que está esgotada aí nos grandes meios de compra, você pode se aventurar num sebo aí da sua cidade. Se você é aqui de Belém do Pará, como a gente indica para vocês o sebo Kryptonita, e o nosso amigo Antônio, que tem nos recebido tão bem nesses últimos tempos, temos feito uma coleção lá de algumas coisas que estavam perdidas que achei lá, ó, no Preci. E é uma delícia garimpar, né, cara? Seja o seu Antônio, seja o sebo. Sebo é o paraíso aí, é o santuário do quadrinheiro. Dito isso, roda a vinheta! Pessoal, o primeiro quadrinho da lista a falar dele é Chover no Molhado, né? Nós estamos falando aqui de Demolidor, a queda de Murdock. Aqui é uma versão nossa da Salvat, mas é o Marvel Essentials. O Marvel Essentials, ele ligou isso aqui, eu acho que ainda tá na Amazon, vale a pena dar uma olhadinha lá, e nas melhores livrarias do ramo. Bom, Demolidor, a queda de Murdock, se você não sabe o que é, se inscreva no Penteira, tô brincando, sacanagem, gente. Mas isso aqui é um dos principais clássicos do Demolidor, quiçá da Marvel, né, cara? Dos quadrinhos, né, dos super-heróis. E aqui, tem muitos vídeos aí no YouTube falando sobre isso, inclusive a turma do Pipoca e Nanquim publicou recentemente um vídeo muito bom e completo, cara, do Demolidor. É Pipoca e Nanquim, né, cara? Não tem nossos mestres aí. E assim, o que isso aqui tem a ver com a série que tá passando no Disney Plus? Bom, vamos lá. Tem algumas referências, né? A começar pelo nome. Mas como assim pelo nome, a queda de Murdock? Bom, cara, o quadrinheiro que talvez você não saiba, provavelmente sabe até, é que a queda de Murdock foi uma decisão editorial da editora Abril, tá? Veio o título, né? O título, exatamente. Veio como Daredevil, Demolidor Born Again, né? Seria renascido, tal qual a série, mas os caras quiseram adaptar para a queda de Murdock. Poxa, a Panini muda, aquela era que tem as edições da Abril, e agora? Vai desvalidar, clubes, etc. Excelente decisão manter. Ficou bom, né, o nome clássico e tudo mais. Além disso, o que mais, além do nome, o que mais tem a ver com a série? Bom, você vê que o Wilson Fisk é um personagem central da série, vai ser um personagem central aqui também. Na verdade, eu acho que quase todas as boas histórias do Demolidor, nós temos o Wilson Fisk, né, como Nemesis. E aqui você vai ver, assim como na série, o personagem, o Fog Nelson, faleceu, aqui também nós vamos ter o Demolidor, através do Rei do Crime, sofrendo várias baixas aí na sua vida. Cara, assim, a vida dele, do cara desmorona completamente. Tanto que a terceira temporada do Demolidor, ela pega aquela deixa que os defensores faz do Matt totalmente ferido depois do buraco, do prédio ter sido destruído, do tentáculo Que é achado pelas freiras. Isso, tudo isso aqui, cara. Aquele processo de reabilitação que ele passa. Se a gente fosse fazer uma análise assim mesmo, ao pé da letra, a temporada do Demolidor que mais adaptou isso aqui foi a terceira temporada. Porque justamente aquela questão que o Matthew, ele tá fora das questões judiciais, tá fora dos tribunais, ele tá totalmente, né, a vida dele tá literalmente bagunçada. Tem casa, não tem nada, deu. E a questão também, outra questão, claro, pode ser que seja um spoiler de mais de 30 anos, mas o Rei do Crime descobre a identidade, né, do Demolidor, através da nossa querida Karen, gente igualzinho, né? Mas assim, nós estamos falando de Demolidor renascido. Então, além do nome, além da presença do Wilson Fisk, é um clássico que você tem que ler para curtir mais aí a série do nosso querido Demônio da Cozinha do Inferno. Segue pro próximo.
E o próximo, meus amigos, é se você está se perguntando de quem foi a ideia genial de colocar o Wilson Fisk como prefeito de Nova York. Isso é o pessoal da Disney, é o pessoal de Hollywood. Não, meus amigos. Isso daqui, ó, tá nos quadrinhos. Esse quadrinho aqui, ó, Reinado do Demônio, foi um mega evento que envolveu todo o universo Marvel, né, toda a galera da Marvel, que é justamente o rei do crime exercendo seu poder absoluto no estado de Nova York, né? Essa HQzinha aqui, ela vai culminar aqui com, né, a fase do Chip Zdarsky, esse excelente roteirista, né, que fez um arco muito bom no Demolidor, e ele recebeu a chancela para, esse arco ficou tão bom, para pegar todo o universo Marvel, Fazer uma saga. fazer uma saga. E assim, tal qual a série, na série o Demolidor não começa o Wilson Fisk, perdão, não começa do nada sendo prefeito. Né, você tem uma construção, desde que Gavião Arqueiro passa pela Echo, no final da Echo você veio tendo essa ideia, a mesma coisa. Essa ideia do Wilson Fisk, prefeito do estado de Nova York, você tem desde a fase do Charles Soule, que fez, foi acompanhando, tinha falado dessa fase daqui a pouco também, parceiro, e culminou aí no nosso querido Chip Zdarsky, né? Essas foram uma ideia muito boa, apesar da gente estar aqui falando dele prefeito aqui por ser um mega arco, mas aqui ele já é prefeito, ele não se torna prefeito, mas o que vai fazer essa história muito interessante é justamente que ele cria uma divisão de Thunderbolts, os Thunderbolts municipais. A defesa viram funcionários públicos, mercenários do município, finalmente uma estabilidade na vida desses caras. E eles vão caçar. O Fisk, né, proíbe o vigilantismo em Nova York, tal qual, né, ele tá com essas ideias, a gente tá vendo na série. Então, né, é uma HQ relevante pra gente dar uma olhada se você tá curtindo a série, porque muitas ideias estão rolando lá, vieram diretamente daqui, quadrinho. Você encontra isso aqui na Amazon, nós compramos antes do Bíblia, eu comprei a minha edição número 2, inclusive recentemente, ou seja, ainda tem disponível. E não vou me assustar se isso aí brevemente der as caras como encadernado. Então, vou lançar pra você essa série. A Panini sempre faz isso abertamente, hein? Parabéns aí pra galera da Panini. E o próximo, né? O próximo ainda fazendo, olha só, nós estamos nos quadrinhos que fazem menção direta, são influências diretas para a adaptação da 4ª temporada aí da Disney Plus. Então o próximo da lista seria Demolidor revelado, né, aqui na edição Deluxe da Marvel. Essa aqui vai dar um trabalhinho de achar, não vai? Essa vai. De tão bom que é, galera. Vamos torcer aí. Panini, republique isso aqui pra gente. Logo em país, vamosão, virar. Mas de preferência nesse formatinho Deluxe que é... Iria, né? Não iria que bom ser assim de novo. E aqui é Brian Michael Bendis mostrando aí a que veio, né, cara? Um gênio. Eu já falou esse nome. Não dá esse, é redundante. E aqui o que tem a ver? Cara, além de ter uma história fenomenal, tá? Isso aqui trouxe o Demolidor de volta aos quadrinhos, a baia deixou o Demolidor onde ele merece. Exato. Agora, não, de destaque aí nos fãs, uma posição de destaque. Além de toda essa história, nós temos aqui o julgamento do Hector Ayala, o Tigre Branco. Se você tá de olho aqui nos vídeos dos quadrinhos da Rei, você vai ver que no episódio 3, no review retrasado, a gente fala das semelhanças, das diferenças daqui nos quadrinhos, dessa série, desse julgamento, pro que foi mostrado no Disney Plus. Quer conferir? Segue lá, procura aí nossa playlist, você vai se surpreender com as semelhanças e também, por que não dizer, com as diferenças. Essa série aqui é o primeiro trabalho do Bendis à frente do Demolidor e vai desencadear aí numa coleçãozinha bem legal de encadernados que vai até a saga do Brubaker, se não me engano, né? Mas aqui também o Demolidor e vai, acho que também perde tudo nesse status quo, volta, questão de identidade, né, tudo mais, identidade secreta, que ele se complica. Enfim, vale a pena ler, vale a pena crer, vale a pena ter quadrinheiro na coleção. E aqui, meus amigos, a gente já vai chegar aonde, né, se você viu também o nosso último vídeo aí do episódio 4, né, da série do Demolidor, a gente falou um pouquinho dessa fase, que é a fase do Demolidor do Charles Soule. E aqui, Charles Soule apresenta pra gente o vilão, né, que tá rolando aí paralelo lá na série do Demolidor, o Muso, em inglês Muso. O pessoal vai estar depois de uma banda cantar, né? O Banda Muso. Galera, mas isso aqui, vamos lá, contexto da história. Nessa fase aqui, a gente tínhamos a Marvel, né, boicotando seus personagens, os mutantes, os X-Men, por eles estarem com os direitos cinematográficos no estúdio Fox, né, ainda não tinham sido adquiridos pela Disney, e nos quadrinhos, a Marvel matou uma galera, despachou uma galera para o espaço, outra galera não falou mais, e
o destaque, galera, era os inumanos. Quem eram os diferentões não eram mais os mutantes, eram os inumanos. Exatamente, os Dracos, nessa época surge a Kamala Khan, e a névoas terrígenas, Era isso aí. elas eram nocivas para os X-Men, saiu matando uma pá de mutantes. É até legal, uma forma muito interessante. O Ciclope só lutou nesse ato aí. Então aqui, além de tudo, o que mais tem de semelhança com a série? Além de ter a presença do Muso, nós vamos ter um Matt Murdock extremamente atuante nos tribunais. Só que aqui ele ocupa o cargo de promotor público, né? Só o cara que era o defensor, agora virou promotor, né? Justamente o cara de acusação, acusador. Mas assim como a gente tem aí na série vários flashes, várias cenas que se passam no tribunal, nessa saga, nessa fase do Charles Soule em especial, você também vai ter essa vida mais na justiça dos homens do Matthew Murdock. E assim, Deco, onde é que eu compro isso, cara? Me ajuda. Olha só. Ainda não está em publicação, mas ela é sequência direta da fase do nosso querido Mark Waid. Aqui eu tenho, a exemplo do Charles Soule, nós temos aqui a publicação da época. Mas essa fase aqui do Mark Waid, ela está sendo publicada em formatinho de luxo no Marvel Saga. Não confundir com a saga do Demolidor, tá, gente? É Marvel Saga. E assim, rapadura, isso, bonitão, cara, bonitão. Assim que acabar, com certeza ela vai renovar pro Charles Soule. E, para não perder a viagem, a personagem Kristen McDuff, que é a atual parceira dele na série, parceira assim de trabalho, ela surge aqui, tá? Nessa fasezinha do Mark Waid. Então são duas indicações aí, começa a comprar essa, vai chegar na fase do Charles Soule e a sua coleção vai ficar como todo quadrinheiro gosta. E cocheiro, quadrinheiro, um parêntese, se você é contra spoiler, a gente vai dar um spoiler aqui da nova temporada, da próxima temporada do Demolidor do Disney Plus. Entendedores entenderão. Vejam esse uniforme, né? E vocês vão saber que na próxima temporada, depois falem com a gente aí nos comentários. Cobrem a gente aí. O que vocês estão falando? A gente vai dizer pra vocês o que é. E assim, eu acho que aqui a gente dá fim aos quadrinhos. O que está relacionado, não puder estar relacionando, já sempre, algumas ideias principais foram pegadas dali e tal. Mas Demolidor, o personagem aqui tem só escritor bom, sempre teve bons arcos. Até o pior do Demolidor, que é o Demolidor de armadura negra dos anos 90, eu gosto. É divertido. Eu sei que tem gente que não gosta, entendeu? Não é pedregem, eu gosto. A própria queda de Murdock, que é do Frank Miller, mas aqui dando sequência. Olha, a partir de agora, repetindo, não tem nada a ver com a série. Isso aqui é se você gostou da série, gostou dos quadrinhos e quer continuar lendo Demolidor, nós temos aqui, ó, Demolidor, o Diabo da Guarda, né, Leandro? Que é um trabalho. E aí, meu amigo, aqui a gente vai ter dois caras lendários. Um é o Kevin Smith, né, que é o cineasta lá e tal. E o outro é um cara do balconista, quanto mais idiota melhor, E o outro cara que eu gosto muito e parece que o Sub vai voltar aí, tá bom? Joey Quesada, meu amigo. Joey Quesada, que se você é fã não só de quadrinhos, mas especificamente da Marvel, sabe que foi ele o responsável por reestruturar a Marvel, trazer a Marvel, o editor-chefe do começo dos anos 2000. Mas é aquela coleçãozinha Marvel do Rio, o renascimento da Marvel, tá nas bancas, tem aí. Por que é renascimento? Porque é a partir dos anos 2000 que o Quesada assume e realmente, né? Traz a Marvel de volta aí, os holofotes aí, e tava passando maus bocados. Essa Demolidor aqui, o Diabo da Guarda, é justamente a primeira, eu acho que a primeira edição do selo que o Quesada tomava conta, que era o Marvel Knights, Cavaleiros Marvel, que isso quer dizer que eram edições mais adultas, com mais violência e temas, assim, que não é legal o jovem ficar lendo. Então eram vários quadrinhos, e como o Leandro Conceição falou agora há pouco, além do Quesada estar voltando aí, o selo Marvel Knights, a gente ficou sabendo que vai voltar agora neste ano, então já fica aí como sendo um ótimo aquecimento. Isso. Demolidor Diabo da Guarda, de certa forma, acaba sendo uma releitura da queda de Murdock, porque a gente vê o Matthew aqui também numa posição muito difícil, incluindo temas que marcam a própria fé dele, porque aqui, só um leve spoiler para vocês, ele acha que ele tem que tomar conta do anticristo. Né? É uma viagem, cara, uma viagem, é o lado heróico do Demolidor, e vamos dizer assim, de todo o universo Marvel, porque aqui tem participação da Viúva Negra, por exemplo. Vale a pena, vale muito isso daqui. Nós já falamos do Bendis, Leandro Conceição, o Demolidor revelado, mas não é essa a única obra dele que tá aqui no episódio de hoje
dos quadrinhos da Rede. E falando em temas adultos, é com você, lembra? É isso mesmo. E aqui a gente vai subir, aqui no Diabo da Guarda, a gente subiu assim, né? Um grauzinho assim, né? Nas indicações. E aqui a gente vai subir mais um grau, que é o Demolidor Fim dos Dias, meus amigos. E essa história nada mais se propõe a contar o que, Dex Souza? É o fim desvivamento. Pode falar assim? É a morte do Demolidor, galera. Demolidor, meus amigos, né? E aí a gente vai ter novamente quem? Brian Michael. Ah, esse bicho aí, cara. E assim, em palavras faladas, vamos falar assim, né? Algumas informações úteis. Essas duas, a gente vai voltar pra cá. Essas duas, a Salvat, elas estão fora de circulação. Você não compra umas lacradas. Mas todo sebo, toda cidade tem um sebo, cultura usada. Aqui em Belém nós temos, como já falamos, o Kryptonita. Você encontra facilmente isso aqui por lá, tá bom? E aqui, com relação a isso, já pegando o gancho onde se encontrar, esse aqui está em catálogo na Amazon, mas não está nesse formatinho aqui, ele está... Isso é 2015, 2016. Madura agora, um tempo desse, ele estava até em promoção, quase que eu pegava essa edição. É pelo selo Marvel Essentials. É Marvel Essentials. E é um material também essencial, apesar de ser, né, aquelas, como é que a gente pode dizer... Se imagina o final do personagem aqui, a gente vai ter essa história que também é consagrada e pode já até ser considerada um clássico do personagem. Por que essa história é tão boa assim? Ela tem a ver também com a série, né? Quem é o personagem principal, quem faz a investigação da morte do Demolidor, é justamente o Ben Urich, que olha, personagem importante, cara, na Marvel, importante para a série do Netflix. E assim, né? Olha só, é um jornalista investigando o assassinato de um vigilante. Tá igualzinho a série do diretor. Só que em vez de ser o Tigre Branco, é o Demolidor. Então aqui você vai ter tudo do Demolidor. O Rei do Crime, você vai ter o Justiceiro, você vai ter o Mercenário. Enfim, olha só aqui o Mercenário, ó, contra a capa. Cara, isso aqui, como diz o pessoal, vou citar mais uma vez os nossos amigos do Pokémon King, isso aqui é um petardo. Imperdível. Se você for comprar só um, disso tudo aqui, só um, cara, sem dúvida, a minha indicação, não tô falando pelo Leandro, tô falando por mim. Compre isso aqui porque tem começo, meio e fim, tá? Você pega o gibizinho, lê de uma vez e guarda aqui na coleção. É satisfação garantida até o fim da sua vida. E falando em fim de vida, falando em começos, novos começos, origens, nós temos também aqui, pro fã mais hardcore, justamente já é o nível ômega. É a origem do Demolidor em publicação aqui da coleção clássica Marvel. É a número 6, tá? E assim, é uma coleção que tá voltando também. Pois é. Tá voltando também, né? Agora em maio, eu acho, eles vão relançar. E, cara, aqui é justamente Stan Lee na veia, cara. Stan Lee, aqui você tem um Demolidor muito diferente de tudo isso que a gente indicou aqui, de tudo isso que a gente tá vendo na série de TV, não só pela época, anos 60, uma coisa mais ingênua, mais inocente, mas até pelas cores do uniforme do herói. Dá uma olhadinha aqui. Lembra muito do uniforme que ele usou na série da She-Hulk, né? Vale ressaltar, né, apesar de ser bem diferente do que a gente vê hoje, mas por um longo período, o Demolidor é assim. O Demolidor começou a ter isso que a gente vê hoje nas séries, no live action, nas HQs de hoje em dia, devido ao Frank Miller, que foi fazendo essa transição aos poucos. Deixou mais pesado, né? O Frank Miller não inaugurou o traje vermelho, não. Sim. Acho que Bill Mantle já fazia 10 anos de idade, né? Nessa época aqui, o Demolidor era nada mais nada menos que um Homem-Aranha na segunda divisão. Porque tinha poderes iguais, tinha um humor parecido. Você pegar isso aqui, você não vai ver aquele cara atormentado, não. Aqui é um cara boa praça até, entendeu? O que combina muito com o Demolidor do Mark Waid. O Mark Waid, que a gente bicou aqui agora, eu sorri. A gente bicou aqui agora há pouco. Nós temos aqui um Demolidor uma pegada parecida, né? Mas tá aqui, você encontra isso aqui nesse formatinho de capa cartão, e também para os colecionadores mais aficionados, você vai achar na edição definitiva do Demolidor, que vai publicar tudo isso aqui, cara. Então, até o espírito dele na série da She-Hulk, que aparece com esse uniforme aqui, mais brincalhão, mais bolachão, é baseado tudo nisso daqui. Mulherengo. Mulherengo, então assim, a mulherengo até hoje, né? Aí, nada, pô, bicho. Se tem uma Mega Saga aqui não passiva, papel tá lá. Tá com a ali feio. Isso aqui não é problema de fofoca, é problema de quadrinhos. Então, Leandro, a gente fez aí uma boa cobertura, boas indicações. Com certeza. Tô satisfeito com o programa de hoje. Não é bacana? E você, quadrinheiro, você tá satisfeito? Tá satisfeito com as indicações? Vai comprar alguma? Diz aí pra gente. Ou você vai atrás, ou você vai querer
Diz aí pra gente. Vale lembrar que, inclusive, a última informação do programa de hoje, essa saga aqui, esse gibi, esse período, inspirou o Jeph Loeb a fazer Demolidor Amarelo, né, e tudo mais. Clássico também. E também, por que não dizer, o Frank Miller com o ano 1 do Demolidor, tá bom? Tem mais uma consideração? Não, cara, basicamente é isso. Parceiro, essas insistem. Inscreva, curta, compartilhe, espalhe a palavra. Você tem algum amigo que quer conhecer mais o Demolidor? Mostre esse programinha. É isso aí. Vai ser bom pra você, vai ser bom pra seu amigo e vai ser, sobretudo, bom pra gente. Tchau, quadrinheiro. Até a próxima. Valeu.